Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, né? Hoje a gente vai falar das 5 áreas que a gente precisa corrigir, ajustar, melhorar imediatamente, né? E na verdade são 5 áreas que a gente sempre tem que estar atento, ligado, para que a gente possa, durante nossa caminhada na vida aqui na Terra, a gente ir ajustando, né? E antes de a gente continuar, lembra aí de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal também, de comentar, que é importante também. Quando você comenta, você me ajuda a dar direção ao canal. Então, vamos lá? Vamos ver quais são as áreas que a gente precisa, essas 5 áreas importantes que a gente precisa melhorar. Nosso tema hoje é 5 áreas que você precisa cuidar agora. Né? Não é só você não, isso também serve para mim, né? Porque se a gente não acreditar que a gente precisa melhorar em alguma área, ou nessas todas aí, então a gente não está aprendendo nada na caminhada cristã. Porque na caminhada cristã nos revela que a gente precisa melhorar toda hora, sempre, e apresentar nossas causas diante de Jesus para que haja transformação. Então, assim, ó, olha aqui diz Apocalipse 3:11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem. Cuida do que você tem. Ajusta o que você tem. Melhora o que você tem, né? Então vamos ver a primeira coisa aqui. Muitas vezes valorizamos algo somente quando o perdemos. No entanto, a Bíblia nos ensina a preservar nossas conquistas, pois manter o que temos é menos trabalhoso do que recuperar depois. Recuperar é uma luta. Deus nos dá bênçãos para termos a responsabilidade de cuidar das coisas que Ele nos abençoa. É muito mais complicado, muito mais trabalhoso reconquistar do que manter o que tem. Né? Então, por isso que a gente precisa cuidar para não perder, porque uma vez perdido, para reconquistar é uma novela da Globo, difícil demais. Então, a primeira coisa que você tem que cuidar, o primeiro presente que Deus te deu, o primeiro alvo que Deus te deu, é seu casamento. E isso depende de ambos, não é só um lado, né? Um lado só fazendo vai ficar muito pesado e cansativo, e a tendência é acabar desistindo. Mas com Jesus Cristo a gente pode andar mais algumas milhas. Com Jesus Cristo a gente crê que o milagre está logo depois da curva. Mas é importante que você cuide do primeiro presente que Deus te deu. O primeiro presente que Deus te deu é o seu casamento, sua família. E nela que você tem que cuidar. E se você cuidar direitinho, porque Deus ama a família, né? Já falei isso em alguns vídeos, tem alguns vídeos aí sobre casamento, vou soltar outros vídeos sobre casamento aí, vários vídeos legais sobre casamento, porque eu tô 30 anos casado, vou fazer 31, então eu tenho alguma coisa que eu possa te dizer com os meus erros e com meus acertos. Graças a Deus acertei mais do que errei depois que conheci Jesus. Só estava numa rota só de erro, mas aí conheci Jesus e ele me ajustou e me aplomou. Então assim, ó, Provérbios 5:18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da sua mocidade. O casamento é uma aliança dada por Deus, mas requer zelo. Pequenas atitudes diárias, como respeito, carinho, diálogo, são fundamentais para que o relacionamento permaneça firme. A gente às vezes acha que precisa de coisa complexa para manter o casamento. E é coisa muito simples: respeito. Porém, uma vez o respeito quebrado, rapaz, a coisa vai ficar muito mais complexa. Então, Deus quer nos dizer, se é um sonzinho aí, e como isso aqui é sem edição, é porque chegou um e-mail aqui, eu esqueci de habilitar meu e-mail. E, e aí saiu um barulhinho aí, mas não sei se vai ouvir ou não, porque esse microfone é bom. Mas aqui é tudo ao vivo, tudo a cores. Mas voltando, uma vez que falta respeito, fica mais complicado. Então, assim, lute sempre para manter o respeito um pelo outro, um pelo ser humano. A sua mulher é um ser humano, seu marido é um ser humano. Respeite como ser humano, respeite como um ser vivo, porque uma vez a linha do respeito quebrada, pode se quebrar qualquer outra coisa.
Até numa discussão, já disse isso em alguns vídeos, algum vídeo por aí, ou algum vídeo que eu vou soltar, existe uma linha que você não pode ultrapassar, até numa discussão. É quando você quebra o respeito. O respeito é um pulo para todos as demais desgraças, a falta de respeito. Então, por isso que nós lemos aqui a primeira coisa, com muito respeito, carinho, diálogo, conversa. Ah, eu não gosto de conversar. Quem mandou você casar? Perdeu, mané. Termo usado aí ultimamente, né? Quem mandou você casar? Ninguém foi obrigado. Acabou a vida de solteiro, acabou a individualidade, acabou o meu, agora é o nosso, né? Então, assim, casou, meu irmão, não tem outro caminho. Conversa, diálogo, carinho, tá bom? É, como manter a comunicação, perdão, fidelidade e tempo de qualidade? Como manter, né? É, é uma pergunta que eu queria te explicar. A gente só mantém essa, antes de pular para o número 2, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se não tiver um terceiro nó no casamento, comunicação, perdão, fidelidade, tempo de qualidade não existe. Por isso que a gente tem que pedir a Jesus Cristo que nos ajude para que a gente possa manter o nosso casamento. Então, a primeira coisa que Deus quer que a gente cuide rápido, imediato, se ajuste, é o casamento. A segunda coisa, que apareceu aí agora há pouco, é cuide das suas amizades. Amigo é muito bom. Jesus, o primeiro cara ressurreto era um amigo de Jesus Cristo. A gente só vai para o céu porque nós temos um amigo lá no céu que vai abrir as portas para gente, na sala VIP. Nós não precisamos nem pegar fila, né? Talvez aqui a gente precise pegar fila para muita coisa. A gente talvez não tenha acesso à sala VIP do aeroporto, à sala VIP de não sei o quê. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai entrar direto, sem detector de metais, sem nada, porque nós temos um amigo que abriu as portas já pra gente do céu, chamado Jesus Cristo. Então, cuide das suas amizades. Olha Provérbios 17:17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Existem amigos, não quero desperecer de familiares, mas existem amigos mais próximos que familiares. Existem amigos que já me existe amigo que me ajudou mais do que familiar. Existe amigo que torce mais por você do que familiar, mas isso não quer dizer que você tem que negar a sua família. Só tem que entender que a sua família não é perfeita, mas não é para substituir amigos por parente. Não, não estou dizendo isso. Uma coisa, outra coisa. Mas estou te dizendo que mantenha a amizade, porque amigos abrem portas, como eu acabei de citar. Jesus abriu para gente. Amigos pode te arranjar um emprego, amigo pode te ajudar financeiramente, amigo pode te estender a mão no momento de dificuldade, amigo pode te abençoar no momento. Eu lembro que quando eu ajudei há muitos anos atrás um menino que precisava fazer a cesárea do filho dele, do filho dele, ele não tinha dinheiro, eu ajudei com dinheiro. Depois esse menino se tornou muito próspero e eu precisava comprar uma sala comercial para dar entrada, precisava dar entrada, me faltava um dinheiro e ele falou que ia me ajudar. E o dinheiro era irrisório para ele. Me deu um tempo, paguei no tempo certinho, no tempo combinado. Mas olha só, porque eu estendi a mão para alguém, foi estendida a mão para mim. Então, amigos, pode abrir. Né? Jesus foi enterrado no melhor lugar de enterro porque havia um José de Arimateia, um amigo de Jesus Cristo. Então, lembre das suas amizades. Bons amigos são um presente de Deus. Deus usa os amigos para nos presentear. Mas a amizade precisa ser cultivada com lealdade e confiança. Se negligenciarmos, perdão, nosso amigo, os amigos corremos o risco de perdê-los e depois precisamos reconstruir relações quebradas. Beber uma água aqui que garrou aqui a língua. Negligenciarmos, ou seja, não cuidar, não dar atenção. Às vezes a gente quer ter amigo e a gente não é amigo. A gente não pergunta nada, não quer saber de nada. Não... E a correria da vida até faz isso com a gente sem a gente perceber. Por isso que hoje eu tô te lembrando que é importante a gente ter amigos e cuidar deles. Como manter como manter lealdade, companheirismo, sinceridade, estar presente nos momentos difíceis, né? Não é festa, não estou muito presente em momentos de festa, não. Confesso para você.
Momento de festa quase não apareço, mas momento de dificuldade tá o Márcio lá, eu tô lá. Então é isso aí. Terceiro ponto dos 5, né? 5 áreas que você precisa cuidar agora. Só um instantinho aqui. Primeiro eu falei, cuide do seu casamento. Segundo aqui, ó, falei, ó, cuide das suas amizades. E agora é da família inteira. Cuide da sua família. Sua família. Ajude. Olha só. Mas se alguém não tem cuidados, deixa eu me tirar aqui. Se alguém não tem cuidados dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que incrédulo. E família está incluído todo mundo mesmo. Tua sogra, teu sogro, teu cunhado, cunhada, enteado, enteada. Deus quer que você abençoe como crente, homem de Deus, abençoe toda a sua família, todos os seus parentes. A família é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Precisamos valorizar nossos pais, não negligencie, não deixe para lá, não desmenospreze os seus pais. Filhos, cônjuges, não podemos dar prioridade a tudo e esquecer. Lembra que a Bíblia diz: honra pai e mãe para que tudo vá bem na terra e se prolongue os seus dias. Então, assim, lembre de cuidar do seu pai e da sua mãe. Tenha tempo para visitar. Se tu tem mãe viva e pai vivo, eu já não tenho. Você é privilegiado. Vá almoçar uma vez por semana. Sempre ia todas as quartas almoçar com a minha mãe. Vai almoçar com a sua mãe. Marca um tempo de qualidade para estar com o seu pai e com a sua mãe. Como manter isso? Com respeito, amor, tempo juntos de oração com a sua família também. Quarto e penúltimo ponto. Cuide da sua fé. Lembra que Paulo dizia: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Várias circunstâncias da nossa vida vai desanimar, podem enfraquecer a nossa fé. Pessoas até dentro da igreja, pessoas fora da igreja, pessoas do reino, pode decepcionar a gente, enfraquecer a nossa fé. A nossa fé não pode estar presa aqui às circunstâncias. A nossa fé tem que estar presa a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, pelo que ele já fez com a gente, pelo que está fazendo e pelo que vai fazer. Então tome cuidado de guardar a sua fé com urgência. Não deixe as fofocas, não deixa os frios, os mornos, os desanimados, as pessoas que não têm relação com Deus desanimar a sua fé. Olha 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, assim, cuidado, tome cuidado e guarda a fé de você. Sua responsabilidade é guardar a sua fé, vigiar você, não tropeçar, não cair na tentação. Isso é responsabilidade, não é do pastor, não é do líder, não é de ninguém. Essa responsabilidade é sua. Quem tem que guardar a fé, guardar a santidade, guardar a esperança, todos os atributos que Deus derramou sobre você, é você. Por isso que é importantíssimo estar sempre em oração, jejum, buscar através do jejum para estar conectado com Deus, mais conectado com Deus. Leia a palavra de Deus, que isso nos ajuda a manter a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então é importante a gente estar numa comunidade de fé. É importante a gente estar participando de grupos pequenos onde a palavra de Deus é ministrada. É importante a gente ouvir a palavra de Deus. É importante você ter uma comunidade que não esteja no YouTube, um pastor de YouTube. Se você é de outra comunidade que não seja que eu faça parte, dê prioridade ao seu pastor, porque é ele que vai visitar você quando estiver doente. Não é o pastor de YouTube que vai visitar você doente. É ele que vai fazer a visita quando você precisar. Não é o de YouTube. O YouTube nem sabe quem você é. Então, assim, valorize os pastores, os líderes, os amigos, os crentes que estão em volta de você. Então, continuando aqui. A fé precisa ser alimentada constantemente. Se nos afastarmos da comunhão com Deus, isso é um perigo. Corremos risco de esfriar espiritualmente e precisar de um recomeço doloroso. Doloroso. Recomeçar é um pouco doloroso, tá bom? Como manter isso aí? Oração, leitura da Bíblia, jejum e comunhão com os irmãos.
para nos aquecer. Às vezes a gente tá pacadinho, às vezes a gente tá morno, tá perto do irmão, nos aquece, nos fortalece e nos ajuda a avançar, tá bom? Que Deus te ajude com esse desafio aí. Vamos ver o último ponto? As 5 áreas que a gente precisa cuidar agora. Ah, é isso aí. Cuide da saúde, cuide da sua saúde. Quem pode cuidar da sua saúde? Somente você. Procure uma caminhadinha, procure fazer um exercício físico, muscular. Procure cuidar da alimentação. Cuidado com que você está sempre bebendo refrigerante, sempre comendo muito açúcar. Tome cuidado para que isso não prejudique a sua saúde e você não experimente por um tempo determinado que Deus deu para você a vida nessa terra. Então, olha só o que o texto bíblico diz. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, cuida, porque não é seu. Você sabe do que eu vou falar agora. Se tu for tomar conta de uma criança, nossa, tu toma mais conta da criança do que seu filho, porque não é seu. Então, a gente cuida sempre melhor das coisas quanto não é nosso. Se você for dirigir um carro que não é seu, você vai andar muito abaixo da velocidade que você tem, porque o carro não é seu. Tu tá preocupado em bater, tá preocupado em prejudicar. Então, assim, olhe para o teu corpo como se não fosse algo seu. Porque se você entregou a sua vida a Jesus, é dele. Então cuide do que é dele. Teu corpo é dele. Nosso corpo é um presente de Deus. E cuidar da saúde é um ato de gratidão. Se negligenciarmos nossa alimentação, descanso e bem-estar, teremos que lidar com doenças e dificuldades futuras. Aí é pior, vai viver à base sempre de remédio. É como manter uma boa alimentação, exercícios físicos, descanso e evitar vícios. Evitar vícios, né? Ah, eu tomo muito refrigerante. Isso é um vício. Ah, eu como tudo com açúcar. Tira açúcar do cafezinho, tira açúcar de algum lugar. Comece aos pouquinhos. Comece subindo um degrau após o outro. E você vai ver que você vai conseguir fazer coisas que você nem imaginava na área da sua saúde. Concluindo, Eclesiastes 3,6 diz assim: há tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Deus nos chama para guardar e não perder. Cuidado que temos é um princípio bíblico, seja no casamento, nas amizades, na família, na fé, na saúde. O esforço para manter é muito menor que o trabalho de tentar reconstruir. Que possamos valorizar e preservar tudo que Deus nos deu. Então, assim, cuidado com trabalhar demais. Poxa, cuidado. Cuidado daquilo que você não está cuidando direito. Cuide da sua saúde. Cuida de tudo que Deus tem te dado. Cuida como se não fosse teu, se você estivesse guardando para Ele. Aí você vai mudar um pouco as suas atitudes, tá bom? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que você nos ajude, Pai, a cuidar de tudo que aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a gente não venha perder, Pai. Ajuda a gente, Pai, da sabedoria, da força, da ânimo, para que a gente possa manter todas as bênçãos que Tu tem nos dado. Todas as maravilhas que você tem nos dado. Pai, nos ajuda, pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, que essa palavra aí te ajude de alguma forma, que você possa compartilhar essa palavra para alguém que precisa de alguma forma e que você possa comentar aí que você está cuidando dessas áreas, tá bom? Deus te abençoe, uma semana de vitória, um dia de vitória e um ano de milagres. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima.